Bom dia na doce e preciosa paz do Senhor. Está no ar, uma vez mais, a Escola Bíblica no seu lar. Hoje, 1º de abril do ano de 2020, diante de toda a problemática que é vivenciada em nosso país por conta do coronavírus, estamos, uma vez mais, utilizando-se das redes sociais para que possamos levar a mensagem de fé, de esperança, como também um resumo da nossa escola bíblica que deveria ter sido finalizada no domingo, mas devido à questão dos decretos, a igreja tem estado nos seus lares, cultuando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Portanto, hoje finalizaremos nosso segundo trimestre da escola bíblica, que tem como tema a raça humana, origem, queda e redenção. Tivemos ao longo do trimestre trazendo lições bastante edificantes e hoje finalizaremos com a 13ª lição, que tem como tema o novo homem em Jesus Cristo. Esta lição, na verdade, ela traz dentro de todo o seu aparato, daquilo que o nosso comentarista deixou bem esclarecido para todos nós, a fim de que sejamos edificados e tenhamos um largo conhecimento no que concerne a esta questão do novo homem em Jesus Cristo. Como sempre, as nossas lições, ela tem 3 objetivos importantíssimos a serem enfocados. O primeiro deles, o primeiro objetivo é apresentar o novo nascimento do homem. O segundo objetivo é explanar a justificação do novo homem. E o terceiro e último objetivo é enfatizar a santificação do novo homem. Portanto, estes são os objetivos que precisamos alcançar hoje, dia 1º de abril do ano de 2020, para todos os nossos internautas que estão nos dando o prazer e a alegria de cultuar e de aprender acerca das Santas Escrituras através da Escola Bíblica. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em João, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 16. O texto diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O que Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, nosso comentarista, na introdução da lição de hoje, o novo homem em Jesus Cristo, ele enfatiza o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano? Não. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine em nome de Jesus. Primeiro ponto, o nascimento do novo homem. Nicodemos, ele precisou, na verdade, ser ensinado, precisou receber uma instrução, apesar de ser mestre em Israel, no que concernia as questões espirituais. Ele ainda estava engatinhando, ele ainda estava precisando de instruções que pudesse verdadeiramente abrir a sua mente e alcançar o conhecimento espiritual acerca do novo nascimento. De sorte que Jesus ensina a Nicodemos que o novo homem, ele não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Portanto, o item 1 do ponto primeiro, o tema é nascido do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João, ele afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Ele não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Isso é muito claro no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 12 e versículo de número 13, que nos revela o apóstolo que Deus deu-nos o direito de ser chamado filhos de Deus a partir do momento em que cremos, a partir do momento em que colocamos a nossa vida à disposição do Eterno Pai. Apesar do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, que é o último Adão. Porque Cristo, na verdade, ele veio e nasceu como homem e viveu como um homem perfeito, conforme estudamos na lição anterior. E esse homem perfeito, ele nos dá realmente a condição de podermos nele e vivermos para ele e vivermos embasado nos princípios da sua palavra, a fim de que sejamos este verdadeiro homem, este homem santificado, este homem com um novo nascimento, este homem com uma vida totalmente embasada em princípios da palavra de Deus, para que exalte e glorifique o seu santo e poderoso nome. Porque a atuação do Espírito Santo na vida humana vai acontecer de forma gloriosa mediante a sua aceitação, mediante o seu crer, mediante o seu confessar. É aí que o Espírito Santo ele vai fazer um milagre bastante expressivo operando na vida humana. E ele vai verdadeiramente operar este milagre expressivo na transformação, onde agora ele vai viver verdadeiramente como um filho de Deus. Paulo escreve aos Romanos 8 e 16
e vai declarar para a igreja em Roma que o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo em nossa vida, que adentrou o nosso caráter, adentrou, na verdade, as nossas ações, visto que novo nascimento é novo pensar, novo agir e novo falar. Mediante este novo pensar, este novo agir e este novo falar, o apóstolo Paulo vai escrever em 2 Coríntios 5,17 e vai dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque estamos em Cristo. Quem está em Cristo, quem vive em Cristo, quem vive dentro dos princípios da palavra de Cristo, ele vivencia um novo pensar, um novo agir e um novo falar. Este é o grande milagre expressivo do Espírito Santo na vida humana. De sorte que nós passamos para o segundo item do primeiro ponto, quando o comentarista fala nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Bem, segundo as Escrituras, a palavra de Deus é muito clara que o bom Deus, na sua infinita graça, ele reservara para a vida humana uma vida totalmente voltada para ele, porque Adão e Eva saíram do propósito, perderam-se para aquilo que o Senhor havia reservado para as suas vidas, que era ter uma vida abençoadíssima, uma vida tranquila, uma vida perfeita, uma vida perfeita aqui na terra. No entanto, são desobedientes, no entanto, adentram pelo caminho da desobediência. Mas eles desobedecendo, o Deus eterno tem um plano elaborado, um plano de trazer de volta a criatura ao seu Criador. E este plano foi reservado no conselho eterno, foi reservado antes da fundação do mundo, que o bom Deus, ele verdadeiramente querendo que a sua criação, a primícia da sua criação, não se perdesse e não vivesse dentro de perspectivas totalmente contrárias e adversas, ele nos dá o privilégio de poder crer, de poder se arrepender, de poder viver uma vida que glorifique, que exalte, que bendiga o seu santo nome e que possamos dar cumprimento ao que declara o profeta Isaías, visto que fomos formados para que em nossa vida resplandeça a glória de Deus. Portanto, tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. É quando o apóstolo Paulo deixa isso muito categórico na sua carta a Coríntios, na sua segunda carta, capítulo de número 5, versículo 17, quando diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Isto é a bem-aventurança humana, é a bem-aventurança para todos nós, de podermos estar em Cristo e de sermos uma nova criatura, de não vivermos mais com práticas pecaminosas, de não vivermos mais com situações que comprometam o nosso relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, uma vivência com Deus, visto que nós fomos criados para sermos a imagem e a semelhança de Deus. E em Cristo temos o privilégio de vivermos para que o nosso caráter e a nossa vida possa estar dentro de princípios onde tudo aquilo que viermos a fazer, venhamos realmente a fazer dentro daquilo que nos foi preceituado nas Sagradas Letras, para que tenhamos verdadeiramente o novo nascimento. Esse novo nascimento será comprovado mediante o novo agir, mediante o novo falar, mediante o novo pensar, visto que o bom Deus tem nos dado esta grata alegria do milagre expressivo do Espírito de Deus, que adentrou a nossa alma, que adentrou o nosso ser, quando cremos, quando confessamos, quando nos arrependemos destas práticas, para que possamos verdadeiramente viver dentro desta perspectiva cristã,
bíblica, teológica, para a glória do nome de Jesus. De sorte que nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então, é pela fé que nós somos salvos. É pela fé que o bom Deus nos deu acesso à graça mediante o Cristo do Senhor, conforme declara Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 2. O acesso à graça, o acesso ao favor de Deus, o acesso à salvação temos pela pessoa de Cristo Jesus, que deu a sua vida, o homem perfeito, para que pudéssemos, na verdade, viver dentro desta perspectiva bíblica do novo nascimento. No terceiro item, nós vamos falar sobre o nascido da água. Comentamos sobre o nascido não do sangue nem da carne, falamos sobre o nascido de Deus e agora nós temos a questão do nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando eu recebo pela fé. Quando eu recebo o batismo em águas, que é uma confissão pública. É uma confissão pública diante dos homens, diante da igreja, diante da sociedade, que verdadeiramente eu tomei um posicionamento, eu tenho consciência de que sou filho de Deus, o Espírito Santo já testificou com o meu espírito que eu sou filho dele e eu quero testemunhar isso para todas as pessoas, de que eu nasci de novo, de que eu sou dele, de que eu sou do Pai, que eu vivo para o Pai e quero manter esta comunhão viva, inabalável, para o louvor da sua glória. Então, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, a questão do batismo, visto que o batismo, a palavra significa sepultamento. Então, o batismo em águas é um sepultamento de pecados, é onde nós espiritualmente fica depositado as práticas pecaminosas em águas batismais e eu ressurjo para uma nova vida e eu testemunho isso para as pessoas através da fé, porque eu creio, porque eu tenho consciência de que esse Espírito Santo testifica com o meu espírito para que possamos viver este renascimento espiritual, porque eu recebi o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12, que era uma grande problemática da igreja em Roma, que escrevera e que mandava perguntas para o apóstolo e indagações. Eles entendiam que quanto mais eles pecassem, mais eles tinham a abundância do pecado, do amor de Deus e do perdão de Deus em suas respectivas vidas. No entanto, o apóstolo Paulo escreve para eles, diz: de modo nenhum, nós que nascemos para Deus não devemos mais viver com práticas pecaminosas. Os nossos membros mortais, o nosso corpo mortal, ele não precisa ser colocado para desfrutar das coisas carnais, mas sim para desfrutarmos das espirituais. O nosso corpo físico agora vai exaltar, vai glorificar, vai bendizer, vai enaltecer e vai viver uma vida dentro da consonância do que as Escrituras nos revela. Portanto, Paulo escreve à igreja em Roma e deixa claro que o nosso corpo físico mortal não é mais para práticas que venha denegrir ou macular a comunhão que temos com Deus, mas, pelo contrário, para termos uma comunhão viva, gloriosa e poderosa. Porque dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que nos salvou o Senhor Jesus mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, conforme ele escreve em Tito 3 e 5. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Portanto, vamos para o quarto item do primeiro ponto, que fala sobre nascido do Espírito Santo, onde a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Portanto,
esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. E é isso que Nicodemos, ele entra em parafuso, ele não consegue absorver. Ele acreditava que o homem deveria nascer de novo no sentido de voltar para o ventre humano, ou seja, para o ventre de sua mãe, quando, na verdade, isto não se concebe, mas é pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. É tanto que João narra as palavras de Jesus e declara no versículo de número 8, que o vento sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Esta foi a resposta mais incisiva, de forma espiritual, usando a questão do vento para demonstrar aquele que vivencia o nascer de novo, o nascer para Deus, o nascer para a palavra, o nascer para Cristo, o nascer para viver uma vida totalmente gloriosa na presença do Todo-Poderoso. Portanto, nós temos aqui a genuína conversão. A genuína conversão dá-se exatamente quando este Espírito testifica com o meu Espírito e quando eu tenho esta convicção, esta certeza de que o meu nome, o vosso nome, está escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória seja dado o nome do Senhor. O novo homem, ele não nasce do sangue, nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto vai falar sobre a justificação do novo homem. Eu peço um instante, por favor, para que a gente possa tomar aqui um pouco de água, a fim de que possamos dar continuidade à lição que é tão importante para a nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Dando continuidade, nós podemos verdadeiramente, queridos, entender que o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e de pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. E esta justificação pela fé, ela é bem categórica quando o apóstolo Paulo nos ensina aos Romanos capítulo 5 e versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E temos acesso a esta graça por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, a inutilidade da justiça humana. E é exatamente isso, que a justiça humana não vai nos dar uma condição de podermos ser justificados diante de Deus. Não é por obras, declara o apóstolo Paulo aos Efésios, que somos salvos, mas é pela fé. É através da justiça de Deus, é através da justificação pela fé, é através da morte vicária, expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nós encontramos verdadeiramente à disposição de nossas vidas esta justificação. Quando eu creio, porque nossas obras, elas são obras, na verdade, declaradas pelo profeta Isaías, que é boca de Deus para a nação de Israel e para todo o povo, que as nossas obras de justiça, elas são trapos de imundícia diante de Deus. Mas as obras de Deus são justas, são perfeitas, são maravilhosas. E nós somos justificados por Cristo, porque foi Ele quem pagou o preço, foi Ele quem deu a sua vida. Este homem perfeito, ele apazigua a ira de Deus, visto que estávamos afastados. A cédula da condenação que nos era imposta, ela é rasgada, ela é totalmente rasgada na cruz do Calvário, para que tenhamos, na verdade, acesso ao Pai, para que tenhamos direito de nos aproximar de sua glória e de sua graça, para que tenhamos acesso ao seu trono, onde não precisamos mais
de sumo sacerdote antigo testamentário. Nós precisamos do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, de adentrarmos o Santo dos Santos e de chegarmos na sua Shekinah, na sua glória. Então, queridos, a inutilidade da justiça humana, aliás, elas são consideradas trapo de imundícia, como bem já falamos para vocês. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Estávamos totalmente condenados. Não tinha escapatória para as nossas vidas. Mas Deus, em Cristo, nos dá o privilégio de termos esse novo status, sermos chamados de filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os que se arrependem, os que se humilham, os que reconhecem o quanto precisam dele e que entendem que o seu sacrifício na cruz do Calvário foi para me redimir, foi para me dar uma nova vida, foi para que eu tenha um caráter santo, para que eu possa viver dentro dos parâmetros das Escrituras Sagradas. Item 2. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Que coisa boa, que notícia maravilhosa, é que em Cristo eu tenho uma situação jurídica totalmente justificada. Em Cristo eu não encontro mais com uma condenação. E é isso que Paulo deixa claro aos Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a lei da carne, andam agora segundo a lei do Espírito de vida. Ora, não somos mais marginais espirituais, não andamos mais à margem da lei de Deus, nós andamos agora dentro da perspectiva da lei, da graça, do amor, do perdão, de uma vida nova, do novo pensar, do novo agir, do novo falar. Somos justificados em Cristo. E é exatamente isto que nós precisamos compreender, que em Cristo não há mais condenação. Terceiro ponto do segundo ponto. Terceiro item do segundo ponto. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Vamos explicar isso. Vamos compreender isso de forma clara e de forma objetiva. Algumas pessoas acham que por termos aceitado a Cristo, é que agora somos as melhores pessoas do mundo. Que agora nós, queremos ser melhor do que A, do que B ou C. Não, em hipótese alguma. Não existe isso. O fato de eu colocar a minha vida para que Deus tome conta da mesma e que eu aceite o sacrifício vicário da cruz do Calvário em favor da minha vida e eu seja tido como nova criatura pela fé, porque eu criei, porque eu me arrependi, isso não isenta a nenhum de que porventura os pecados que eu cometi, que eles na verdade não tenham consequências. Existem consequências de ações. Não é porque eu seja um cristão, que eu aceite a Cristo, é que consequências de práticas pecaminosas eu não possa na verdade sofrer. Por exemplo, um presidiário, ele está condenado por algum delito e de repente eu chegue lá, fale para ele da palavra de Deus, do amor de Deus, ele creia. Ou seja,
espiritualmente, os seus pecados, eles são perdoados. Mas a sua prática pecaminosa, o seu erro perante a sociedade, ele continuará pagando. Por quê? Porque é uma consequência do que ele vivenciou, do que ele praticou. Por quê? Porque existem leis, existem normas. E não significa que eu venha fazer alguma coisa e não tenha consequência daquilo que porventura eu fiz. O Senhor me perdoa de práticas, de ações que não estão embasadas dentro da sua palavra. Mas existem as consequências dessas práticas. Em Cristo somos uma nova criatura. Em Cristo somos uma nova pessoa. Em Cristo somos perdoados. Mas toda prática pecaminosa tem consequências para os atos que porventura eu pratiquei ou eu vier a praticar. Não resta dúvida que o novo homem é justo. Ele é justificado. Por quê? Porque creu, porque se arrependeu. Mas as máculas dos pecados que ele cometeu, ele terá que pagar centavo por centavo, até que não tenha mais nada dos seus atos errôneos que venha a ser cobrados diante de qualquer pessoa. Porque diante de Deus, tudo que ele fez, se houve arrependimento, se houve uma mudança de vida, se eu recebi, se eu criei espiritualmente diante do Senhor, está justificado. Deus perdoa, porque Ele é o Salvador e é perdoador, e Ele tem uma propositura de vida para mim. E esta propositura é que as coisas velhas não façam mais parte da minha vida. Agora, a partir daquele momento, eu passe a viver dentro da perspectiva do novo nascimento, com um novo pensar, com um novo agir e com um novo falar. Então, queridos, nós podemos ver o próprio exemplo do ladrão da cruz, quando se arrepende. Ali mesmo, ele tem a oportunidade de estar no paraíso com o Senhor Jesus, porque houve arrependimento. Então, a sua prática pecaminosa, das ladroices praticadas, ele estava enfrentando. Ele foi condenado por todos os delitos que ele cometeu. O Cristo do Senhor foi condenado injustamente, porque nenhum crime cometeu para estar ali. Ele estava ali de livre e espontânea vontade, porque ele deu a sua vida para resgatar a vida não só do ladrão da cruz, mas a vida de todo aquele que nele
para Deus, que é exatamente isto, o ser santo. O ser santo é ser separado. A palavra no grego é kadosh, que significa santo. E ser santo é o que Deus deseja para você e para mim. Sede santos porque eu sou santo, declara o apóstolo Pedro escrevendo na sua primeira carta. E a santificação, ela precisa ser vivenciada porque é com ela que nós vamos ver ao Senhor. Sem santificação não tem como nos vermos ao Senhor. Precisamos viver para Deus, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos ter uma vida voltada para Deus. Precisamos, na verdade, deixar que essa santificação nos enquadre de dentro para fora, onde as pessoas possam ver a santificação na nossa vida, mas antes de tudo, ela já foi gerada no nosso interior, na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 23, e fala do coração, quando ele diz que todo o vosso corpo, alma e espírito se conservem irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é coração. O coração na Bíblia não é músculo. O coração na Bíblia é um todo, é corpo, é alma e espírito. O próprio Senhor Jesus nos ensina que é do coração que procede tudo aquilo que é mal, a fornicação, a prostituição, a indecência, a imoralidade, ou seja, é de todo o nosso ser. E é por isso que nós precisamos viver uma vida santa, porque ter uma vida santa é ter uma vida voltada para Deus, é uma vida que dignifique o nome do Senhor. O que fizermos venha ser para a glória do nome do Senhor. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10 e 31, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa, deve ser feito tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Então, a santificação como posicionamento é o item 1. E no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja, separado. Ele tomou uma decisão de viver esta separação, ele tomou uma decisão de dizer, puxa, eu quero parecer com Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero viver perto de Jesus, eu quero aprender de Jesus, eu quero receber a instrução de Jesus, eu quero ser fortalecido por Jesus. Todas estas questões elas vão gerar a santificação na minha vida, porque o que a Bíblia nos ensina que vai gerar a santificação na minha vida é a palavra. João 17:17, aqui escrito está que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é a palavra quem vai santificar a minha vida, mediante o ler, mediante o praticar, mediante o vivenciar o que aqui escrito está. Portanto, já separado do mundo, eu me torno propriedade exclusiva do Senhor. O sacerdote antigo testamentário, ele tinha uma mitra na sua testa de ouro. E esta mitra estava escrita, santidade ao Senhor. Ou seja, uso exclusivo de Deus. A igreja odierna, ela, na verdade, declara o apóstolo Pedro que a igreja do Senhor ela é santa, ela é povo adquirido, é sacerdócio santo, povo adquirido, zeloso e de boas obras, porque nós vivemos dentro desta perspectiva bíblica. Então, posicionalmente, somos santos, embora estejamos em processo de santificação. Já que a regeneração nos é concedida mediante o crer, mediante o confessar, mediante o arrependimento, a santificação é um processo que vai até a volta de Jesus. Todos os dias nos santificamos, nós estamos dentro desse processo. Agora, nós temos uma posição. A posição que temos é a posição de santos, é a posição de separados para Deus. O item 2, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é,
terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha a alcançar a estatura de varão perfeito. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Item 3, e finalizamos a nossa lição de hoje, diz que a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Deus quer que sejamos santos. O novo homem é impossível sem processo de santificação, conforme Hebreus 12, 14, que nós precisamos ter paz com todos os homens e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus, porque somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como vontade suprema de Deus para a nossa vida. A vontade suprema de Deus para a nossa vida é que sejamos santos, é que vivenciemos a santidade, é que estejamos nesta posição sempre e que possamos deixar-nos, aleluia, ser conduzidos pela palavra que vai gerar santificação na nossa vida. Que a Igreja de Cristo volte a pregar, que a Igreja de Cristo continue sendo profética, que a Igreja de Cristo continue levando e conduzindo tantos quantos porventura adentrarem os templos que foram erguidos para o ensino da palavra de Deus, a fim de que a mesma seja conduzida a ter, a viver e a expressar-se e a testemunhar da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, finalizamos, porque quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão para a sua vida. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor, receba-o como Salvador da sua vida e permita que Ele faça de você uma pessoa regenerada, santificada e salva na pessoa de Cristo Jesus, porque seus pecados serão apagados para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus nos dê graça e que o nome dele seja exaltado e glorificado sempre. A paz do Senhor.